É hora de verificar os espólios. Primeiro, ele abriu o painel de atributos do Imperador das Trevas. Ele se lembrou que durante a batalha, Lady Kaguya atingiu o substituto idoso 2 vezes com a lâmina. Da invasão, ele estava curioso para saber qual poder havia sido tomado. A inteligência do Imperador das Trevas havia aumentado em 120 pontos e ele havia adquirido uma nova habilidade, o majestoso comportamento do Senhor Celestial, 40%. Lin ficou surpreso. Essa habilidade, majestoso comportamento do Senhor Celestial, é muito boa, mas qual é a utilidade de uma inteligência tão alta para um guerreiro como o Dark Emperor? Um pouco descontente, Lin Lu fechou o painel de atributos do Imperador das Trevas e então pegou o toque em Mestre Celestial. Ele se lembrou do método de Lu Yu para usá-lo e encostou a ficha em sua testa, mas nada aconteceu. O que causou um certo constrangimento. Parecia que esse item específico da seita não era destinado a pessoas de fora. Irritado e um pouco envergonhado, Lin Lu entregou a ficha de Mestre Celestial ao Mestre dos Desejos, exigindo: Mestre dos Desejos, modifique essa ficha de Mestre Celestial para que somente eu possa usá-la. O Mestre dos Desejos respondeu com certa dificuldade: Meu grande mestre, modificar esse token de Mestre Celestial consumirá pelo menos metade da minha energia. Ao ouvir a necessidade de energia, Lin Lu riu com entusiasmo e imediatamente jogou uma grande quantidade de cinzas do enlutado na direção do Mestre dos Desejos, dizendo com indiferença: a energia deve ser usada. Um problema que pode ser resolvido com energia não é um problema, de fato. Sem hesitar mais, o Mestre dos Desejos começou a folhear o Livro dos Desejos. A ficha de Mestre Celestial, transformada pelo poder dos desejos, tinha uma aparência ligeiramente diferente. Sua cor estava um pouco renovada, como se tivesse se livrado de um pouco de sua poeira histórica. O mais surpreendente é que o token agora tinha seu próprio painel de atributos, Token Mestre Celestial, um equipamento de nível superior de grau completo. O único usuário, Lin Lu, afeta reduz permanentemente o limite de mana do usuário em 1000 pontos, concede 10 ancestrais da seita do Mestre Celestial para ajudar na batalha por 10 minutos. Lin Lu ficou surpreso. Ele não havia encontrado um item de grau completo em 3 anos em sua vida passada e aqui Lu Yu estava carregando um tesouro que desafiava os céus. Mas logo ele percebeu que havia algo errado, porque há apenas 10 ancestrais disponíveis para a convocação. Lembro-me claramente de Lu Yu invocando 12. Será que os 2 mortos por Lady Kaguya desapareceram completamente? Lin Lu sentiu uma pontada de perda. Os poderes desses 2 ancestrais eram comparáveis aos de um substituto padrão de nível S, mas dadas as circunstâncias, não havia como conter 10 combatentes de nível S ou superior. Que ganho! Em seguida, ele planejava continuar a acumular energia e aumentar seu limite de mana. Assim que o desastre no nível dos ratos terminasse, ele pretendia ir para o norte de Myanmar, um campo de caça pronto para ser conquistado. Nesse momento, ao telefone, Tailan fala: Nós, Rui Tailan e Tin Fang, retornamos à vila e imediatamente notamos o talismã que Lu Yu havia deixado na parede. Depois de ler a mensagem gravada, suas expressões mudaram drasticamente e eles rapidamente ligaram para Yu Taijia. No entanto, todos ficaram perplexos. Lu Yu não se dizia forte o suficiente para derrotar nós 3 sozinho? E pensar que ele não conseguiu nem mesmo vencer o Dark Emperor sozinho. Ao receber a notícia, Yu Taijia ficou bastante surpreso. Ele conhecia bem as capacidades de Lu Yu como um talento de alto nível da classe SSS, combinadas com a herança misteriosa e profunda da seita do Mestre Celestial. O fato de tal pessoa ter perdido para o Dark Emperor foi desconcertante. Depois de desligar o telefone, Yu Taijia se dirigiu ao local da batalha, seguindo as pistas deixadas por Lu Yu. A área ainda tinha resquícios da energia do substituto da luta e o chão tinha muitos traços da batalha. Ele instruiu a garota vestida de azul ao seu lado. O Rei do Tempo começou a realizar uma inversão de tempo na cena de sua área. Ao receber o comando, o Rei do Tempo iniciou seu poder e vários relógios grandes apareceram ao seu redor, com os ponteiros se movendo rapidamente no sentido anti-horário. O cenário começou a mudar sutilmente, refletindo os eventos passados da área. Essa capacidade de retroceder o tempo não era uma reversão real do tempo,
mas sim a possibilidade de testemunhar eventos passados em uma área específica. Enquanto a cena se desenrolava, Yu Taijia de repente pediu uma pausa e então ele mergulhou diretamente na cena diante dele. No momento seguinte, ele apareceu ao lado de Lady Kaguya, voltando seu olhar para a figura sombria envolta na densa névoa. Reconhecendo o Imperador das Trevas, ele murmurou: "Então você é o Imperador das Trevas, aquele que voltou comigo para a época anterior ao despertar em massa." Depois de examinar Lin Lu, ele franziu a testa. "Não reconheço essa pessoa e nunca ouvi falar de tal figura em minha vida passada." Sua força aumentou tremendamente em apenas alguns dias. "Deixe-me descobrir seus segredos." Quando as palavras de Taijia se arrastaram, a cena recomeçou. Quando ele fez uma pausa novamente, a batalha já estava na metade e Taijia reconheceu imediatamente o relógio branco embutido no peito do Dark Emperor e exclamou: "É você mesmo. O poder do Rei do Tempo foi tomado por você." O Rei do Tempo, que havia se aproximado, confirmou: "Mestre, aquele relógio branco é de fato a transformação do poder do meu ponteiro dos segundos. Devemos unir forças com Luyu." E o Taijia não concordou imediatamente, mas continuou a inversão de tempo, ansioso para entender como Dark Emperor conseguiu derrotar Luyu, um talentoso ranquear de nível SSS. Depois de um tempo, Yu Taijia se ajoelhou, impressionado e incrédulo. Como isso é possível? Como uma pessoa pode ter tantos substitutos? E além disso, eles podem se fundir uns com os outros. Qual é exatamente o talento despertado desse Imperador das Trevas? Continuando em sua busca por respostas, Yu Taijia instruiu o Rei do Tempo a manter a reversão do tempo. O Rei do Tempo advertiu: "A reversão do tempo a longo prazo é muito desgastante para a energia e sua força física." Taijia cerrou os punhos e disse com firmeza: "Mesmo que isso gaste toda a minha energia que acumulei recentemente, preciso conhecer o segredo por trás da força do Imperador das Trevas." Com o passar do tempo, a cena se inverteu rapidamente. Mesmo antes da batalha entre Lin Lu e Luyu, Yu Taijia seguiu o prota até o momento em que ele havia acabado de matar Gao Shi e saqueado seu talento. Assim, o segredo mais profundo de Lin Lu foi finalmente revelado diante dele e Taijia ficou um pouco atordoado. Então, esse Imperador das Trevas pode realmente roubar os talentos dos outros matando-os. Isso é assustador. Não é de se admirar que ele tenha tantos talentos e substitutos diferentes. Mas seja nesta vida ou em minha vida passada, eu nunca o encontrei, muito menos fui morto por ele. Como ele conseguiu o poder do Rei do Tempo? Naquele momento, o Rei do Tempo falou: "Você precisa que eu continue rastreando a localização dele? Poderíamos usar explosões retardantes para eliminá-lo enquanto ele dorme." E Taijia recusou apressadamente: "Esse Imperador das Trevas está envolto em muitos mistérios. Precisamos observar primeiro que tipo de pessoa ele é. Afinal de contas, nosso verdadeiro inimigo vem de além dos céus. Se o caráter do Dark Emperor não for ruim, colaborar com ele não está fora de questão." Enquanto isso, sem o conhecimento de Lin Lu, seu maior segredo havia sido descoberto por outros. Ele havia acabado de concluir outra invasão bem-sucedida na Tumba das Lágrimas. Desta vez, controlando preventivamente a noiva Lite para evitar qualquer vazamento. Isso resultou em sua aquisição de 30 porções de cinzas da manhã. Depois disso, ele revisitou a floresta sagrada renovada e obteve uma quantidade significativa de fragmentos de cristal dados por Deus. Satisfeito com o seu saque, ele pediu ao mestre dos desejos que localizasse o cofre secreto deixado pelo diretor da prisão, Duan King Feng. Pouco depois, eles chegaram a uma casa de campo. Lin Lu instruiu cuidadosamente o mestre dos desejos a desativar todos os dispositivos de vigilância antes de entrar. Despreocupadamente, ele foi direto para o porão, que acabou sendo um escritório modestamente decorado. Seguindo o método mencionado anteriormente por Duan Xing Feng, ele explorou a estante de livros até que um livro foi pressionado contra ele, fazendo com que toda a estante girasse lentamente e revelasse a entrada para uma câmara secreta. Embora ele estivesse preparado, o local dentro da câmara secreta ainda surpreendeu Lin Lu. Ele nunca havia imaginado que quase 100 milhões em dinheiro pareceriam tão grandes.
Impressionado com a visão da enorme quantidade de dinheiro, Lin Lu pensou que em sua vida passada e atual combinadas, ele nunca tinha visto tanto dinheiro. Uma pessoa comum ganha de 3 a 4 mil por mês. Seriam necessários 2.000 anos de trabalho sem gastar um centavo para acumular essa quantia. Depois de organizar seus pensamentos, ele imediatamente, sem hesitar, guardou todo o dinheiro em seu cristal espacial. Depois de lidar com esse extraordinário ganho inesperado, Lin Lu instruiu o mestre dos desejos a localizar a posição de Wang Yangjin, o segundo filho do Império Corporativo Wang. Se não fosse por estar preocupado em lidar com Liu, ele teria se vingado de seu irmão muito antes, roubando tesouros nacionais e incriminando seu irmão para a prisão, crimes que Lin Lu não podia tolerar. Dentro de um prédio, neste momento, Wang Yangjin, claramente impaciente, levantou-se da cama. Um mordomo ao seu lado ofereceu apressadamente suas roupas com respeito. Wang falou com desagrado: limpe este lugar. Vou descer para o café da manhã. Da próxima vez, encontre mais uma. Simplesmente muito frágil. O mordomo, olhando para a garota na cama, já espumando pela boca e sem vida, não pôde deixar de balançar a cabeça. Não se sabia quantas moças haviam morrido depois que a cidade foi envolta em neblina. Parecia que seu jovem mestre estava extremamente entediado em um escritório esplêndido. Wang Yangjin estava comendo seu café da manhã de forma um tanto quanto descontraída quando, de repente, as luzes do corredor se apagaram. Então, uma voz gelada soou de repente na frente da mesa do escritório. Você gosta de jogar? Então vou jogar um jogo com você. Espantado com essa mudança repentina, Wang se levantou com a voz trêmula. Quem é você? Como você entrou aqui? Lin Lu abaixou a cabeça sobre a mesa do escritório. O jovem mestre Wang não precisa se preocupar com quem eu sou. É melhor ouvir atentamente as regras do jogo que estou prestes a lhe dizer. Isso se refere ao fato de você conseguir sobreviver ao dia de hoje. Soltei uma centena de gafanhotos gigantes nesta sala para persegui-lo. No entanto, não sou tão insensível. Se você puder sair correndo pela porta dos fundos, eu o deixarei ir. O jovem mestre Wang gostou. No momento seguinte, as luzes se acenderam de repente. Wang Yangjin ficou perplexo, sem saber se o que acabará de acontecer era real ou uma ilusão. Naquele momento, o som de insetos batendo as asas surgiu na sala. Inúmeros gafanhotos gigantes vieram diretamente em sua direção. Wang Yang ficou completamente em pânico, correndo e gritando para que o mordomo o ajudasse. De repente, ele se lembrou das palavras da pessoa misteriosa e correu rapidamente para a porta dos fundos. No momento em que abriu a porta, ele soltou um suspiro de alívio. Então, a voz misteriosa soou novamente. Parabéns por ter passado do primeiro nível. Vamos passar para a próxima, a névoa do assassinato. Wang Yangjin olhou para cima de repente. Seu olhar se fixou atentamente no local dentro da névoa branca de onde a voz estava emanando. Uma pitada de ferocidade surgiu em seu rosto enquanto ele exigia: quem exatamente é você? Como ousa brincar comigo desse jeito? Lembre-se de seu comportamento inabalável. Agora, jovem mestre Wang, não implore por misericórdia. Mais tarde, a segunda rodada do nosso jogo, Névoa da Morte, está prestes a começar. Vou liberar um caçador de xenomorfos para persegui-lo. Se você conseguir correr de volta pela porta da frente até sua casa, será considerado vencedor. Então, agora que comece o jogo. Ao ouvir isso, Wang Yang imediatamente começou a xingar em voz alta. De repente, uma sombra aterrorizante, tão alta quanto um prédio de 2 andares, apareceu diante dele. Isso fez com que Wang ficasse em silêncio e suor frio começou a escorrer incontrolavelmente pelo seu rosto. Seu corpo ficou rígido de medo e ele se virou para correr, amaldiçoando Lin Lu em seu coração. Se eu conseguir escapar, para desta vez, terei que usar todos os recursos da corporação Wang para matá-lo. No momento em que ele estava prestes a entrar novamente pela porta da frente, de repente, um grande enxame de gafanhotos gigantes irrompeu, forçando-o a sair. O caçador de xenomorfos o alcançou e sua lente afiada perfurou brutalmente sua panturrilha, levantando no ar.
Justamente quando Wang pensou que sua vida havia acabado, o movimento do caçador de xenomorfos parou de repente e a voz do homem misterioso soou em seu ouvido novamente. Jovem mestre Wang, você estava bastante animado. Agora, por que ficou tão apático de repente? Ao ouvir essa voz, Wang Heng não se atreveu mais a agir precipitadamente. Ele tinha uma vida maravilhosa para viver e não poderia morrer aqui. Ele implorou, irmão mais velho, eu estava cego para sua grandeza antes. Eu lhe darei tudo o que quiser. Por favor, me poupe. A boca de Lin Lu se curvou em um leve sorriso frio, ainda prefiro seu comportamento inabalável de antes. Agora, vou lhe fazer algumas perguntas. Se suas respostas me satisfazerem, talvez eu poupe sua vida. Você se lembra do roubo de relíquias do museu da cidade de Heng há alguns anos? Ao ouvir isso, Wang Heng imediatamente se lembrou do incidente. Esses negócios com relíquias roubadas ocorrem com frequência na família Wang. Mas além de fazer um órfão levar a culpa, parece que não ofendemos mais ninguém. Os olhos de Wang Yengjin se arregalaram e ele colocou toda a culpa em seu irmão Wang Chongji, alegando que ele foi o instigador de todo o caso. Dada a sua situação atual, ele não ousava admitir que era o culpado. Se Lin Lu derrotasse seu irmão Wang Chongji, ele poderia herdar a fortuna da família Wang por direito. Ao ouvir isso, Lin Lu ficou um pouco surpreso. Seu irmão Wang Chong fez isso? De fato, foi ele. Ele é o mais velho de nossa família, o responsável por todo o trabalho sujo. Eu sou apenas o bode expiatório. Por favor, não me entenda mal, irmão mais velho. O tom de Wang Yengjin era tão lamentável que quase parecia genuíno. Ao mesmo tempo, ele ativou secretamente seu talento de nível B, enfeitiçamento, na esperança de enganar o homem na névoa. Parecia que o homem misterioso na névoa realmente acreditava em suas palavras, pois o inseto gigantesco desapareceu gradualmente na névoa, indicando que ele seria poupado. No entanto, assim que Wang Yengjin baixou a guarda, de repente, uma energia de espada perfurou seu peito. Wang caiu em uma poça de sangue, cheio de má vontade. A boca de Lin Lu mostrou um sorriso frio, um mero talento de nível B tentando fazer uma lavagem cerebral em mim. Dentro de uma vila luxuosa, Wang Chongji estava sorrindo enquanto contava uma história para seu filho. De repente, ele sentiu uma sensação de crise sem precedentes e rapidamente mandou seu filho de volta para o quarto. Em seguida, ele convocou seu poderoso substituto. Wang Chongji sempre afirmou publicamente que seu talento era apenas do nível A, mas como descendente de uma grande família, esconder suas verdadeiras habilidades foi uma lição bem aprendida. Seu talento real, um nível S chamado por capricho, era passivo e o alertava sobre o perigo, variando em intensidade dependendo do nível da ameaça. Naquele momento, Lin Lu abriu a porta e entrou com um sorriso, perguntando, "Você é o Sr. Wang Chongji?" A expressão de Wang mudou ao ouvir isso. "Posso saber quem é o senhor e o que o traz aqui?" Lin Lu não respondeu imediatamente. Em vez disso, ele se sentou casualmente antes de dizer, "Sr. Chongji, não fique tão tenso. Eu só quero lhe perguntar uma coisa. Você está ciente do roubo de relíquias do museu da cidade de Heng há alguns anos, certo? Seu irmão, Wang Yengjin, mencionou que você o tentou a fazer isso." Wang Chongji pareceu chocado e, depois de pensar um pouco, respondeu, "Já ouvi falar do caso, mas não tem nada a ver comigo. Estou envolvido em negócios legítimos. Se minha família estiver de fato envolvida, então isso teria sido obra do meu irmão. Em nosso tipo de família, é comum negociar em negócios legítimos e ilegítimos, e como sucessor, fico longe dos últimos. Meu irmão atua como homem de frente para esses negócios. Isso não é segredo, qualquer pessoa em nossos círculos saberia. Parece que meu irmão o enganou." Lin Lu observou atentamente, aparentemente convencida por seu olhar sincero e pela confirmação do mestre dos desejos na porta de que Wang Chongji não estava mentindo. Depois de um longo silêncio de Lin Lu, Wang Chongji continuou com mais seriedade, "Parece que você pode ter sido vítima desse incidente. Peço desculpas em nome de meu irmão. Por favor, conte-me sua história. Embora eu não possa desfazer as dificuldades que você enfrentou, espero oferecer alguma compensação financeira."
O homem diante dele era capaz de entrar silenciosamente na casa da família Wang. Sua força definitivamente não era para ser subestimada. Ele poderia ser um despertado de talento de classe S assim como ele. Se ele pudesse resolver isso com dinheiro, seria o melhor. Lin não esperava que a outra parte fosse um ator tão bom. Se fosse uma vítima comum, ouvindo essas palavras, ela poderia até se sentir grata. Ele não pode deixar de suspirar baixinho. A atitude do Sr. Wang é realmente louvável, muito mais forte do que a de seu irmão inútil. Não é de se admirar que você possa se tornar o herdeiro da família Wang. Inicialmente, eu queria apenas esmagá-lo. Mas como você é bastante cooperativo, vou lhe dar uma chance de viver. Wang Chongji levantou uma sobrancelha. Ele não esperava que esse jovem fosse tão arrogante. Ele já tinha sido tão humilde, mas o outro ainda queria matá-lo. Será que ele realmente achava que era tranquilo? Será que ele realmente achava que era fácil? A boca de Wang Chongji se curvou em um sorriso presunçoso. Você fala muito, mas talvez tenha superestimado sua força. Lin Lu olhou para o substituto que estava atrás dele, então convocou o Imperador das Trevas e disse: se o seu substituto puder durar mais de 5 segundos contra o meu substituto, eu lhe darei uma chance de viver. Wang não pode deixar de rir ao ouvir isso. E se seu substituto não for páreo para o meu? Presumo que você também seja um despertado de classe S. Não pense que você é invencível só porque tem algum poder. Embora os transcendentes substitutos também sejam apenas da classe S, tanto a força quanto a agilidade estão em 200 pontos. Além disso, o mais assustador é sua habilidade, a transcendência futura, que permite forçar ver 5 segundos no futuro, tomando a iniciativa antes da ação do oponente. Wang Chongji arregalou os olhos de repente quando a transcendência futura foi ativada. Ele ficou chocado ao descobrir isso. Em um segundo, o seu guerreiro seria derrotado pelo substituto do oponente com um soco. Assim, ele ordenou imediatamente que o substituto usasse sua super agilidade para matar primeiro o hospedeiro do oponente, não para entrar em confronto direto com o substituto. Mas inesperadamente, no segundo seguinte, o guerreiro foi rechaçado. A sombra negra de um soco não lhe deu nenhuma chance de reagir e bateu com força em seu rosto. Observando seu substituto, que agora estava completamente sem vida, o rosto de Wang Chong estava cheio de incredulidade. O substituto negro do oponente foi tão rápido que deixou o lutador sem chance de se esquivar. Apressadamente, ele sacou uma pistola e apontou-a para Lin Lu a uma distância tão próxima. Mesmo que seu substituto seja formidável, ele é inútil. Lin Lu olhou com desdém para o cano escuro da arma e em seguida ordenou calmamente: Mestre dos Desejos, desejo que a arma não dispare nenhuma bala. Ao ouvir isso, Wang imediatamente puxou o gatilho, mas inesperadamente, depois de pressioná-lo 5 vezes, todas as tentativas falharam. Ele rapidamente jogou fora a arma e implorou: me matar não lhe trará nenhum benefício. Mantenha seu preço. Eu comprarei minha vida. Os lábios de Lin Lu se curvaram em um sorriso malicioso. Vamos ouvir quanto você está disposto a pagar por sua vida? Eu lhe ofereço 50 milhões e sempre que precisar da ajuda da família Wang no futuro, eu, Wang Chongji, com certeza o ajudarei com toda a minha força. O herdeiro da corporação Wang vale apenas 50 milhões? Um diretor de prisão corrupto desvia mais do que isso, mas você me deu alguma inspiração. Decidi deixar que o Dark Emperor lhe dê um fim rápido. Wang não esperava que o outro se voltasse contra ele mais rápido do que se estivesse folheando um livro. Ele estava prestes a dizer algo mais quando o punho de ferro do Imperador das Trevas já estava em seu peito, sua visão escureceu e ele perdeu permanentemente a chance de falar novamente. Lin Lu olhou para o corpo de Wang Chongji e murmurou: eu realmente deveria construir minha própria força. Depois de me livrar de você, posso instalar um fantoche complacente na família Wang para me ajudar. Lin Lu então ativou seu talento em Wang Chongji para roubar a habilidade em um capricho que fornece vários graus de avisos com base no nível de perigo. Lin sorriu com satisfação. Esse talento é muito bom, pois é capaz de sentir o perigo sem um tempo de resfriamento. Ele então começou a convocar seu novo substituto. Um guerreiro vestido com uma armadura de prata apareceu diante dele, chamado Transcendente, com força e agilidade de 200 pontos e a habilidade exclusiva Transcendência Futura, que permite ver o futuro do próximo segundo.
O Transcendente, extremamente semelhante ao Imperador das Trevas do período que ele era da classe S, é um substituto do tipo corpo a corpo de alta agilidade e alta força. Lin Lu ficou muito satisfeito com esse substituto, embora sentisse que a habilidade era um pouco fraca, pois só era capaz de prever um segundo no futuro. Ao ouvir a avaliação de Lin Lu, Transcender claramente se sentiu subestimado. Mestre, você me subestima. Meu poder é muito maior do que você imagina. Aquela coisa preta atrás de você poderia vencer contra mim só porque os comandos do mestre anterior eram falhos. Ao ouvir isso, o Dark Emperor ficou imediatamente furioso. Novato, você quer tentar de novo? Transcender naturalmente não demonstraria fraqueza e os dois substitutos estavam prestes a brigar novamente. Lin Lu naturalmente não permitiria que isso acontecesse e imediatamente os impediu. Em seguida, ele começou a pensar em quem escolher para controlar a família Wang como um fantoche. Após a análise do Mestre dos Desejos, Lin Lu finalmente escolheu o terceiro tio de Wang Chongji, Wang Dongqing. A linhagem de Wang Dongqing sempre esteve competindo por poder e lucro com o chefe da família, o que faz dele o candidato mais adequado. Qing é um homem de negócios com um senso aguçado para o comércio. Após a Era do Despertar Universal, ele começou a se movimentar. No entanto, com a névoa repentina e os insetos monstruosos, ele planejava vender 90% de seus ativos depois que a névoa se dissipasse, elevar os talentos dele e do filho à classe S e formar várias equipes fortes. Ele pretendia monopolizar os recursos dos segredos das masmorras, fossem eles equipamentos, cristais ou energia, tudo em suas próprias mãos. Talvez pai e filho pudessem se tornar senhores locais. Naquele momento, aplausos vieram detrás deles e Lin Lu entrou com um sorriso. O Sr. Wang tem grandes ambições e uma visão de longo alcance. Ser o segundo em comando está realmente abaixo de você. Que tal eu lhe oferecer uma grande oportunidade? A expressão de Wang Dongqing ficou tensa ao ouvir as palavras de Lin Lu. Eu me pergunto o que você quer dizer com isso, jovem. Amigo, acabei de cuidar convenientemente de 2 herdeiros da família Wang. Agora, seu filho é o único herdeiro restante. Os rostos de Wang Dongqing e de seu filho mudaram drasticamente, momentaneamente atordoados pelas palavras do prota. Lin Lu olhou para ele zombeteira. Ou vocês irmãos têm uma afeição tão profunda que desejam vingá-los? Wang Shouji estava prestes a retrucar, mas foi impedido por seu pai. Qing ordenou Wang Shouji, vai sirva uma xícara de chá para nosso convidado de honra. Shouji ficou um pouco atônito, sem entender muito bem a intenção de seu pai. Especialmente porque ele se referia a esse jovem audacioso como um convidado de honra, sem mais explicações. Mas com um olhar severo, Wang Dongqing o mandou embora. Quando seu filho saiu, Qing sorriu. Meu filho não é articulado. Espero que não se ofenda, jovem amigo, mas o que você acabou de dizer é verdade. Lin Lu acenou despreocupadamente com a mão, indicando que o que ele realmente valorizava era Wang Dongqing. Desde que seu filho não cause problemas e obedeça, está tudo bem, Lin Lu disse com um sorriso. Quando esse desastre terminar, você receberá notícias. Mas se você quiser controlar totalmente a família Wang, sem dúvida enfrentará muitos obstáculos. Eu o ajudarei a superar esses obstáculos, só tenho uma condição, seja em relação a aspectos financeiros ou outros, você deve me dar apoio suficiente. Depois de refletir por um momento, ele perguntou cautelosamente, posso ter a ousadia de perguntar o que exatamente você quer dizer com eliminar esses obstáculos? Lin Lu não respondeu imediatamente à pergunta. Mas, em vez disso, disse de forma brincalhona, Sr. Wang, embora o senhor já tenha previsto o desenvolvimento futuro da situação, ainda vê muito superficialmente as decisões que está tomando. Não estão erradas, mas você ainda subestima as mudanças que o mundo futuro sofrerá. Em breve, este mundo pacífico entrará em um grande clima de conflito. Até que a ordem entre em colapso, total concederei morte igual a todos que se colocarem em meu caminho. A expressão de Wang Dongqing se tornou um tanto embasada. Seu talento de classe C despertado à sincronização permitiu que ele sentisse completamente as emoções de alguém. Por um breve momento, ele sentiu a firmeza e a confiança no coração do jovem, uma determinação inabalável.
Até mesmo a paixão, há muito extinta em seu coração, pareceu reacender-se. Ele deu um tapa forte na mesa e exclamou: Eu, Wang Dongqing, vou me juntar a vocês nessa loucura. Lin Luo sorriu. Com isso, era natural, menos problemático se a outra parte concordasse. Ele já estava preparado para encontrar outra pessoa para continuar as negociações, se eles não concordassem. Afinal de contas, se o segundo no comando morresse, ainda haveria um terceiro no comando. Naquele momento, Shouji chegou com uma xícara de chá. King rapidamente o instruiu: vai e chame Lin Sung, que despertou um talento classe S da fábrica. Em seguida, ele explicou rapidamente a Lin Luo: esse assunto é de grande importância. Acontece que eu tenho um funcionário que despertou um talento do tipo contrato. Talvez seja uma boa ideia pedir que ele venha como testemunha. Um jovem alto, Lin Sung, foi trazido por Shouji e imediatamente fez uma reverência e cumprimentou seu chefe, King, que acenou com a cabeça para ele e, sem cerimônia, ordenou que ele convocasse seu substituto e explicasse seu talento a Lin Luo. Sung prontamente convocou seu substituto, que apareceu como um pergaminho marrom claro gigante no vazio. Ele olhou para o substituto e disse: meu substituto se chama Pacto de Antigamente. Sua habilidade é bastante simples, ela estabelece um contrato entre duas partes. Se uma das partes não cumprir as estipulações do contrato quando chegar a hora combinada, ele será aplicado compulsoriamente. Lin Luo ouviu e não se opôs. Se a outra parte for apenas de classe S, então eu deveria ser capaz de ignorar essa imposição? Seu próprio substituto, o Mestre dos Desejos, alega realizar qualquer desejo, mas é limitado pela classe S se um desejo for muito difícil, ele simplesmente entra em colapso. Sem ver nenhuma objeção, Lin Luo, os homens de Wang Dongqing instruíram Sung a redigir o contrato. De hoje em diante, Lin Luo ajudará Wang Dongqing a assumir o controle total da família Wang. Após a conclusão bem-sucedida, a família Wang deverá fornecer a Lin Luo não mais do que 30% do total de ativos como ajuda financeira, bem como até 40% de conexões e outros tipos de apoio. Depois que o conteúdo foi confirmado, Wang Dongqing pressionou a palma da mão no contrato e se virou para olhar para Lin Luo, o prota. Sem qualquer hesitação, também colocou a mão sobre ela. De repente, Lin Luo sentiu uma sensação inexplicável de karma, mas não levou isso a sério. Mesmo que ele violasse o contrato, esse pacto de classes de antigamente não poderia fazer muito contra ele. Depois de garantir que o contrato fosse finalizado, ele deixou o local. Shouji, com uma expressão curiosa, perguntou imediatamente a seu pai: vamos mesmo cooperar com ele? A expressão de Wang Dongqing era resoluta. O homem matou sozinho 2 herdeiros da família Wang e pode se movimentar livremente. Mesmo durante o confinamento, provavelmente ele é de fato um benfeitor para nós. Depois de deixar a família Wang, Lin Luo planejou continuar fortalecendo suas capacidades ao moer energia em um reino místico, em seguida acumulando várias poções em preparação para futuros empreendimentos. Ele pretendia estabelecer uma empresa e criar sua própria guilda de jogos depois que a catástrofe do nível do rato passasse, aprendendo com os métodos de recrutamento de grandes potências em sua vida passada para construir sua própria força. Na manhã seguinte, Lin Luo, ao se aventurar em um reino secreto conhecido como Cavernas de Lava, teve uma sorte incrível novamente, obtendo uma arma de diamante, o Salto da Chama, o que lhe concedeu o domínio das espadas de 2 mãos. Depois de dias de esforço incansável, o nível de Lin Luo chegou a 39, seus atributos físicos básicos quase atingiram o máximo e a proficiência em várias habilidades alcançou novos patamares. Além de suas 2 armas de grau diamante, até mesmo seu equipamento menos impressionante era de nível ouro. No entanto, como as masmorras e os reinos secretos de níveis 40 a 60 ainda não estavam abertos, o nível e o equipamento de Lin Luo atingiram temporariamente um nível máximo. À tarde, ele chegou a um reino secreto chamado Forja do Urso Preto e Branco. Como as armas de diamante o acompanhariam por um longo tempo, elas precisavam de uma fortificação completa. Ao se aproximar da forja, Lin Luo não pôde deixar de dar uma risadinha ao ver um jogador repreendendo um urso preto e branco por ter estragado sua arma de ferro preto.
Ele se lembrou de que esses ursos pretos e brancos podiam parecer fofos, mas eram notoriamente temperamentais e terrivelmente fortes em batalha, lembrando-se de uma cena de sua vida passada em que um talento de nível SS foi brutalmente espancado por um deles. Com certeza, quando sua lembrança terminou, o jogador foi chutado pelo urso preto e branco, balançando a cabeça com um sorriso. Lin Lu apresentou uma ficha de mestre celestial ao urso preto e branco, perguntando sobre como melhorá-la. Para sua surpresa, o urso preto e branco ficou surpreso com a visão de um item tão sagrado. No entanto, o aprimoramento de itens sagrados exigia não apenas a moeda do jogo, mas também um item especial conhecido como Essência do Rei, um item de elite obtido apenas de monstros de nível 60 ou mais, que Lin Lu ainda não podia obter. Decepcionado, ele guardou o token de mestre celestial e, em vez disso, entregou suas duas espadas longas. O urso preto e branco balançou rapidamente seu pequeno martelo, aprimorando ambas as espadas para o nível 5, cada uma ganhando 50 pontos em poder de ataque. Em seguida, com um sorriso malicioso, o urso preto e branco comentou sobre a pena de apenas aprimorar essas armas finas de diamante para mais 5. Lin Lu, acariciando suas espadas, entregou-as de volta ao urso preto e branco. O aprimoramento de equipamentos tem uma taxa de sucesso garantida de 100% até por mais 5. No entanto, depois de atingir esse ponto, a taxa de sucesso diminuirá gradualmente e o custo continuará aumentando. Esse urso preto e branco está obviamente tentando me enganar e tirar o meu dinheiro, então deixe-me cuidar bem deles. Para aliviar a frustração da maioria dos jogadores, naquele momento, os lábios do urso preto e branco se curvaram em um sorriso sinistro, antecipando ansiosamente a visão da frustração. Após um aprimoramento de arma fracassado, naquele momento, Lin Lu disse calmamente, meu aprimoramento certamente não falhará. O urso preto e branco olhou para ele como se ele fosse um idiota, em seguida começou a martelar o salto da chama com seu pequeno martelo, zombando das palavras de Lin Lu. Quanto maior o nível de aprimoramento, menor a taxa de sucesso. O fracasso é apenas uma questão de tempo. Depois de uma agitação intensa, o salto da chama foi aprimorado com sucesso de mais 5 para mais 6, o que irritou o urso preto e branco. Ele imediatamente pegou outro martelo pequeno e começou a trabalhar em duas espadas simultaneamente. Para sua incredulidade, 30 aprimoramentos consecutivos foram bem-sucedidos, sem uma única falha, um resultado totalmente irracional. Lin Lu e o mestre dos desejos trocaram olhares e Lin Lu perguntou brincando, deve ter sido difícil para você, o aprimoramento já foi feito. O urso preto e branco enxugou o suor de sua testa. Cheguei ao meu limite, não posso continuar melhorando. Lin Lu respondeu com um pouco de arrependimento, isso é muito ruim, de qualquer forma, obrigado. Naquele momento, uma voz mecânica ecoou repentinamente, enquanto um substituto em forma humana coberto de mosaicos recitava perfeitamente os atributos do salto da chama. Lin Lu, um pouco assustado, sabia que os atributos de sua arma estavam ocultos, mas esse ser podia ler as informações ocultas. Ele advertiu friamente, continue expondo os atributos da minha arma e veja se eu não vou cortá-lo em pedaços. O substituto coberto de mosaico cessou imediatamente suas ações, torcendo-se mecanicamente. Então a voz mecânica ressoou diretamente na mente de Lin Lu, peço desculpas por minha grosseria. Sua arma é tão surpreendente que não pude deixar de recitar suas propriedades. Meu nome é Eagle, minha habilidade é ver através de qualquer informação oculta. Meu substituto é chamado Insondável, capaz de realizar operações remotas e compartilhar a visão comigo. Notei sua expressão confiante durante o aprimoramento, suspeito que seu substituto possa melhorar as taxas de sucesso. O olhar de Lin Lu se aguçou. Você sabe que a curiosidade matou o gato, certo? A voz de Ego ressoou novamente na mente de Lin Lu. Por favor, não entenda mal. Estou apenas querendo trocar detalhes de contato para futuros aprimoramentos de equipamentos de alta qualidade. Além disso, conheço muitas pessoas ricas e poderia apresentar negócios a você. Ao ouvir isso, Lin Lu imediatamente se lembrou de alguns eventos de sua vida passada, onde de fato muitos indivíduos ricos pagavam muito bem por melhorias nos equipamentos. Assim, ele não rejeitou a oferta e trocou informações de contato com a Ego.
Enquanto isso, na sala de conferências 6 do Distrito Militar da cidade de Heng, dezenas de oficiais de alto escalão estavam reunidos para discutir a criação de uma equipe de aplicação da lei sobrenatural. Após o desastre, o foco principal da equipe seria indivíduos despertos de nível superior com habilidades sobrenaturais. Imediatamente surgiu uma proposta para convidar o herói da cidade Dark Emperor como o primeiro chefe da equipe, o que encontrou oposição imediata. Alguns argumentaram que um cargo tão importante deveria ser ocupado por alguém de dentro do sistema. O guardião do Dark Emperor, Zhou Dongxin, que ainda estava cumprindo pena, tinha um passado contaminado, o que tornava o Dark Emperor inadequado para um papel tão importante. O comandante Nishandong interveio na discussão. Voltei a investigar o caso de Zhou Dongxin e encontrei alguns truques. Pretendo libertar Zhou Dongxin e limpar seus registros ruins após o desastre. Além disso, se o Imperador das Trevas estiver disposto a se juntar ao escritório de gerenciamento sobrenatural, todas as condições e posições poderão ser satisfeitas. Ao ouvir isso, a expressão dos outros funcionários mudou radicalmente. Essas condições são simplesmente ultrajantes. Será que o Imperador das Trevas realmente merece tanta atenção da nação? Nishandong continuou, de agora em diante, todas as agências governamentais devem cooperar totalmente com a administração sobrenatural e lidar com casos sobrenaturais. Isso não é um pedido, é uma ordem. Enquanto isso, Lin Lu, sem saber dos planos oficiais para recrutá-lo, visitou o seu irmão Zhou Dongxia na prisão. Isso lhe deu um pouco de esperança. Quando ele estava prestes a ir para o norte de Mianmar, ele queria garantir a segurança de seu irmão enquanto ele estivesse fora. Os guardas da prisão relataram rapidamente sua visita ao comandante Nishandong. Depois de visitar seu irmão, Lin Lu vagou pelas ruas vazias e instruiu o mestre dos desejos a encontrar uma empresa que pudesse transportá-lo rapidamente para o norte de Mianmar. Logo, uma empresa chamada Brilliant Media chamou sua atenção. Lin Lu, com um leve sorriso, enviou seu currículo para essa empresa que estava contratando. O caçador mais esperto geralmente aparece como a presa, ele pensou. Dentro de um escritório da Brilliant Media, o Sr. Shin estava conversando sobre a vida com sua nova secretária, com quem estava extremamente satisfeito. Ela não só era competente em seu trabalho, mas também o ajudava a relaxar depois do expediente, se é que me entende. No dia seguinte, Lin Lu chegou ao prédio de escritórios da Brilliant Media seguindo as instruções da resposta que recebeu. Ele foi recebido pela secretária Mendir, que havia trabalhado durante a noite. Impressionado com a aparência jovem e bonita do prota, ela o acompanhou pessoalmente até o escritório do Sr. Shin. O Sr. Shin deu uma breve olhada no currículo de Lin Lu antes de lhe oferecer um emprego no local e convidando-o para participar de uma viagem ao exterior organizada pela empresa em 2 dias. Lin aceitou prontamente, por estar alinhado com seus objetivos. 2 dias depois, dezenas de funcionários se reuniram no prédio da empresa. O líder da equipe para esse exercício de formação de equipe, o gerente Gu, viu que todos haviam chegado e prontamente providenciou para que todos embarcassem num ônibus com destino ao aeroporto. No entanto, os funcionários ficaram confusos quando perceberam que as passagens distribuídas pelo gerente Gu eram para o norte de Mianmar e não para Singapura mencionada anteriormente. Diante da confusão do funcionário, o gerente Gu explicou rapidamente que, devido à alta temporada de viagens, eles não conseguiram comprar passagens diretas suficientes e precisariam passar pelo norte de Mianmar para chegar a Singapura. Lin Lu não acreditou nem um pouco nessa explicação. Ele sabia muito bem que a mídia brilhante era um ponto de acesso para atrair pessoas com altos salários para o norte de Mianmar para se envolverem em fraudes de telecomunicações. O 11º talento da pilhagem de Lin Lu finalmente chegou. Embora todos tivessem algumas dúvidas sobre a transferência para o norte de Mianmar, todos embarcaram obedientemente no avião. Horas depois, dezenas de pessoas da gloriosa mídia saíram do aeroporto no norte de Mianmar, onde o presidente Shin, que já havia chegado, estava esperando por eles. Todos estavam curiosos sobre esse país desconhecido. Eles olharam ao redor assim que saíram do aeroporto. Vendo isso, o presidente Shin sugeriu levá-los para conhecer os pontos turísticos do norte de Mianmar, já que ainda faltavam 3 ou 4 horas para a transferência. Poucos minutos depois, o grupo se aproximou de um ônibus em mau estado, ao lado do qual estavam vários homens corpulentos segurando armas.
Percebendo que algo estava errado, todos começaram a pedir para voltar ao aeroporto para esperar o translado. Não querendo mais visitar os chamados pontos turísticos do norte de Mianmar, levados pela conversa e pelo barulho, o presidente Shin deu um tapa no líder e o derrubou no chão. Ele detestava pessoas que falavam demais e eram problemáticas. Ele também ordenou severamente que todos entrassem no ônibus rapidamente ou seriam responsáveis pelas consequências. O pistoleiro atrás dele apontou suas armas cooperativamente para o grupo. De repente, um deles se virou para correr de volta para o aeroporto e um atirador estava prestes a disparar, mas um jovem o impediu. Dizendo, ele é claramente um despertador de talentos com velocidade aprimorada. Com nossas habilidades de tiro, é difícil acertá-lo. Com um grito baixo, o jovem pegou um pincel enorme em sua mão e, com um grande balanço, ele escreveu o personagem no ar. No momento seguinte, o homem que parecia prestes a correr de volta para o aeroporto foi subitamente congelado no lugar, incapaz de se libertar dessa ligação invisível. O presidente Shin, ao ver isso, apressou-se em elogiá-lo com um cigarro, dizendo, há muito tempo ouvi dizer que o irmão Shine está despertando um talento de classe S. Ver isso com meus próprios olhos é realmente invejável. Shin sorriu casualmente e respondeu, estou apenas servindo ao Senhor Ming. Sou apenas um lutador. Como posso me comparar ao irmão Shin? Você é muito capaz, capturando tantas pessoas em tão pouco tempo. Ninguém menos que o chefe sempre o elogia na minha frente. Satisfeito, o presidente Shin sorriu e depois repreendeu as pessoas da gloriosa mídia, dizendo, este é o norte de Mianmar, o lugar onde cresci. Bem-vindos ao meu mundo, meus cordeirinhos delicados. As pessoas não ousaram resistir e imediatamente formaram uma fila para embarcar no ônibus. Depois de colocar todos no ônibus, Shin mencionou que tinha que pegar outro grupo. Então, ele instruiu o presidente Shin a escoltar essas pessoas de volta ao complexo. Primeiro de pé no ônibus, Lin Lu quase caiu na gargalhada, achando a situação incrivelmente emocionante. Ele tinha acabado de desembarcar do avião e já havia encontrado um despertador de talentos de classe S para ele. Esse lugar era como o céu, era como o paraíso. A velocidade de seu ônibus não é rápida. O Dark Emperor tem um alcance de ação de 170 metros e Lady Kaguya de 190 metros. Quando o ônibus começa a se mover, os dois substitutos podem atacar simultaneamente dentro de seu alcance. Eles podem eliminar instantaneamente o inimigo e ninguém suspeitará de mim, pois já saí no ônibus. Lin Lu pensou consigo mesmo. Enquanto o ônibus começava a andar lentamente, Lin Lu calculava a distância em sua mente. De repente, seus olhos se aguçaram e ele ordenou suavemente, Imperador das Trevas, Lady Kaguya, é hora de agir. De repente, Shin sentiu um calafrio percorrer seu corpo, seguido de uma dor aguda no peito, quando uma faca fina atravessou suas costas e saiu pelo peito. Então, uma figura escura apareceu na frente dele com um soco aterrorizante, fazendo-o voar pelo menos 50 metros sentado no banco de trás do ônibus. Lu tinha acabado de liberar seus substitutos. Quando recebeu o aviso do sistema de que poderia saquear o talento, parabéns ao anfitrião por ter saqueado com sucesso um talento de classe S, o sistema anunciou o efeito passivo. Os ataques inimigos contra você entrarão automaticamente em um estado de auditoria. Quando for confirmado que você não pode se esquivar, o ataque será momentaneamente interrompido devido a uma violação. Após acionar a violação, haverá um tempo de espera de 12 horas. Ao ver as habilidades de seu novo talento, o sorriso de Lin Lu se alargou inconscientemente. Isso é como um escudo que salva vidas. A cada 12 horas, um ataque do qual não consigo me esquivar deve ser suficientemente ameaçador. A pausa momentânea é suficiente para que eu possa contra-atacar. Esta viagem ao norte de Mianmar está se mostrando muito promissora. Será que vou conseguir extrair meu primeiro talento de classe SSS aqui? O velho ônibus estava sacudindo na estrada de terra há várias horas. Durante a viagem, Lin Lu estava ocupado elaborando seu plano para a viagem ao norte de Mianmar. Como a identidade do Dark Emperor havia sido exposta internamente, ele planejava usar o Transcender como seu principal substituto de combate. Enquanto isso, os outros passageiros do ônibus estavam discutindo secretamente como escapar.
Embora os guardas que os escoltavam estivessem armados, havia apenas 3 deles contra dezenas no ônibus. Então, os passageiros acreditavam que havia uma chance significativa de dominá-los. No entanto, eles também perceberam que se o ônibus chegasse no complexo, eles perderiam qualquer chance de escapar. Mas Lin Lu, entendendo os aspectos mais obscuros da natureza humana, sabia que ninguém queria ser o primeiro a agir, correndo o risco de levar um tiro. 1 hora depois, o presidente Xi informou a todos: chegamos ao nosso destino e estamos prontos para desembarcar. Naquele momento, o medo tomou conta de todos e eles começaram a xingar o presidente Xi. Ele, por sua vez, deixou de fingir, dizendo: calem a boca. Se alguém fizer algum barulho, eu o esfolarei vivo. 2 homens corpulentos segurando armas olharam para várias funcionárias e começaram a retirar as pessoas do ônibus à força. Quando arrastaram violentamente uma garota para fora do ônibus pelos cabelos, o restante dos passageiros ficou em silêncio e obedientemente fez fila para desembarcar. Lin Lu, no final da fila, ativou seu eremita garra classe S e desapareceu no ar invisível. Ele seguiu tranquilamente no final do grupo, entrando no complexo de Telexfrei fortemente vigiado. Dentro do complexo, o presidente Xin estava fumando um cigarro com outro subordinado, Shen, que foi enviado especificamente pelo chefe Ming para se encontrar com ele. Shen informou ao presidente Xin que o chefe Ming estava muito satisfeito com seu desempenho e que ele logo seria indicado como chefe da operação. Expressando sua gratidão, o presidente Xin então se dirigiu sozinho para o último andar, onde ficava o escritório do chefe Ming. Lin Lu, ainda invisível, o seguiu de perto. Chegando a um escritório, o presidente Xin bateu na porta com cautela. Assim que a abriu, de repente sentiu uma força chutando por trás. Ele se esparramou no chão. Isso fez com que o chefe Ming e Shen olhassem para ele de forma estranha. Levantando-se, o presidente Xin explicou: chefe, senti alguém me chutando agora mesmo. Assim que ele terminou de falar, a porta atrás dele se fechou, alertando os 2 homens. O presidente Xin, um pouco assustado, correu para a frente da mesa, mas foi imediatamente repreendido pelo chefe Ming. Levantando-se e batendo com a mão na mesa, o chefe Ming gritou em voz alta: mostre-se, amigo. Sei que você está aqui. A figura de Lin Lu apareceu lentamente no ar como um fantasma. O presidente Xin, em pânico, apontou para Lin e exclamou: você não deveria ter sido detido? Como você veio parar aqui? Ignorando, Lu comentou com entusiasmo: isso é emocionante. Vocês 2 são ainda mais parecidos com os vilões dos filmes. Ao ouvir isso, Min imediatamente sacou sua arma e apontou para Lin, exigindo ferozmente: não importa quem você seja ou qual seja o seu objetivo, ousou causar problemas em meu território. Acredito que posso matá-lo com um tiro agora mesmo. Lin Lu, com uma ponta de desdém no rosto, respondeu: tem certeza de que sua arma pode me derrubar? Ao ver a arrogância de Lin Lu, o presidente Xin bateu com um punho nele. Mas antes que o soco caísse, um guerreiro vestido com uma armadura branca prateada apareceu instantaneamente e desferiu um forte golpe em seu estômago. A força do soco fez com que o presidente Xin voasse contra a parede atrás dele. Os olhos do chefe Ming se estreitaram. Você é um talento de classe S despertado, mas, meu jovem, você ainda é muito ingênuo. Seu substituto pode ser mais rápido que a minha AK. Ao terminar de falar, ele disparou uma barragem de balas contra Lin Lu. Nesse momento, o prota ativou a armadura de espírito de luta que havia roubado de Reinhard. As balas ricochetearam nele em transcender, sem causar danos. Ao ver isso, o chefe Min ficou chocado e caiu fracamente em sua cadeira, incapaz de acreditar no que estava acontecendo diante dele. Lin Lu, com um sorriso zombeteiro, aproximou-se da mesa. De agora em diante, eu sou o chefe aqui. Ling, você será o pequeno Ming. Eu generosamente farei de você meu primeiro subordinado. O chefe Ming, tendo se tornado um líder, não era tolo. Ele rapidamente ajustou sua atitude e falou de forma um tanto insinuante: jovem irmão, por favor, me perdoe. Eu estava cego para suas habilidades. Posso saber quem o está apoiando? Lin Lu bateu na mesa e repreendeu: não se preocupe com quem eu sou. De agora em diante, quem manda aqui sou eu.
Se tentar algum truque, eu o derrotarei até que se submeta. Com o comando de Lin Lu, o Transcender começou a atacar brutalmente o chefe Ming. Depois de um tempo, Ming, cerrando os dentes, ameaçou: nem mesmo um dragão poderoso pode esmagar uma cobra local. Não importa quem esteja atrás de você, se ofender minha Vila do Tigre, tome cuidado para não morder mais do que pode mastigar. A expressão de Lin Lu endureceu. Com isso, o Transcender mais uma vez desferiu uma enxurrada de socos e chutes no novo chefe Ming. Lin Lu observou com interesse enquanto o chefe Ming jazia derrotado no chão. Pequeno Ming, como vilão, você realmente é durão. Mas em breve usarei em você os métodos que você normalmente usa em seus funcionários. O que acha disso? Ao ouvir as palavras de Lin Lu, Boss Ming começou a tremer de medo. Ajoelhado no chão, ele implorou em voz alta: grande irmão, por favor, pare de me bater. Farei tudo o que você pedir. Satisfeito com sua resposta, Lin Lu perguntou diretamente: quantos despertadores de classe S ou de talento superior você tem sob seu comando? O chefe Min ficou surpreso com a pergunta, mas respondeu obedientemente: são 2, um deles já foi despachado para outro lugar. Lin Lu ficou um pouco desapontado, mas ainda pediu ao chefe Ming para chamar os outros despertadores da classe S. Pouco tempo depois, um jovem chamado Wang Xiaogao chegou à porta do escritório. No entanto, ele hesitou em entrar. Seu substituto, narração misteriosa, estava freneticamente avisando do perigo que havia lá dentro. Além dessa porta de ferro, há uma existência aterrorizante do país Z. Ninguém ainda sabe que uma enorme tempestade está prestes a varrer o norte de Mianmar. Idiota, sai agora. Se você entrar nessa porta, com certeza estará morto. Vire-se imediatamente, não os cumprimente. Finja que nada aconteceu. De repente, a porta em frente ao Wang Xiaogao se abriu e a voz em seu ouvido ficou ainda mais estridente: perigo! Perigo! Saia da Vila do Tigre o mais rápido possível. Mas, antes que ele pudesse reagir, um guerreiro vestido com uma armadura negra e uma bela jovem bloquearam seu caminho. Agora acabou para você. Esses 2 substitutos são dezenas de vezes mais fortes do que você. Você não tem a menor chance. No momento seguinte, uma faca longa e brilhante o atravessou e, antes que ele pudesse se recuperar, o punho de ferro do Dark Emperor acabou com sua vida. Enquanto Wang Xiaogao caía lentamente no chão, Lin Lu ouviu a notificação familiar do sistema: seu saque de talentos classe S foi ativado. Por favor, escolha uma das 4 habilidades para saquear. Parabéns, anfitrião, por ter adquirido o talento de classe S, Visão Incompleta de Deus. Ao ouvir o nome desse talento, Lin Lu ficou momentaneamente surpreso. Que tipo de talento é esse? Está em seu estado incompleto? Curioso, Lin Lu começou a examinar os atributos desse talento recém-adquirido. Seu substituto possui a visão incompleta de Deus, que permite a observação de todas as situações em um raio de 10 metros. Percebendo que esse talento se concentrava no substituto, ele tentou invocá-lo, só para descobrir que o substituto desse novo talento, uma narração misteriosa, tinha um painel de atributos, mas não tinha forma física. A descrição do talento dizia: a narração misteriosa, por meio da visão de Deus, pode detectar informações ocultas valiosas sobre todos os alvos em um raio de 15 metros. Quando você focalizar sua atenção em um alvo, a narração começará a ser recitada. Naquele momento, uma voz masculina atrevida ecoou no ouvido de Lin Lu: olá, estou dentro de seu corpo. Lin Lu, sentindo arrepios por toda parte, respondeu irritado: se você continuar falando assim, vou drenar sua energia e silenciá-lo para sempre. A narração misteriosa parecia genuinamente assustada e ficou em silêncio. Ignorando-o, no momento, Lin Lu convocou o outro substituto que havia saqueado naquele dia, a caneta do juiz. Esse substituto do tipo arma, que Lin Lu nunca havia possuído antes, podia se fundir diretamente com armas do tipo pistola e lança, ou criar efeitos correspondentes escrevendo caracteres no ar. O chefe Ming, ao testemunhar essa cena, ficou assustado. Como a caneta do juiz de Shen foi parar nas mãos de Lin Lu? Ansioso para testar seu poder, Lin Lu escreveu o caractere vazio no ar em direção a Boss Ming. Naquele momento,
Boazmin caiu no chão com o rosto pálido e suando muito, como se tivesse passado uma semana em uma farra de internet e café. Em seguida, Lin Lu escreveu O Tesouro dos Rins. A força do Boazmin reviveu instantaneamente, cheia de vitalidade, como se fosse dotada de energia ilimitada. Seu olhar para Lin Lu estava cheio de medo. Esse homem parecia um demônio, não apenas imune a balas, mas também capaz de brincar com ele à vontade. Lin Lu, concentrando-se na caneta do juiz, pensou, desde que haja energia suficiente, essa caneta do juiz pode controlar a vida e a morte, semelhante ao mestre dos desejos. Apenas um fala e o outro escreve. Deixarei o mestre dos desejos usá-la no futuro. Ela pode produzir efeitos inesperados. Lin Lu então testou o poder da narração incerta, concentrando sua atenção no chefe Ming. A narração começou. Ming Goshan é o chefe da Vila do Tigre Agachado, uma das 10 maiores potências do norte de Mianmar. Além de possuir uma grande quantidade de imóveis, ele também tem 90 milhões. Ele comanda uma força armada de mais de 200 pessoas. Depois de ouvir as informações da narração misteriosa, Lin Lu assentiu com satisfação. É realmente fácil obter informações cruciais sobre alguém com esse substituto de assistência. Lin olhou com desdém para Boazmin. Você é bastante pobre para um senhor da guerra local, possuindo apenas 90 milhões em ativos líquidos. Ao ver isso, Boazmin ficou em silêncio. O transcender deu um passo à frente e lhe deu um tapa, fazendo com que estrelas aparecessem diante de seus olhos. Ming rapidamente se ajoelhou aos pés de Lin Lu e implorou, porque eu também sou do país e sou considerado um forasteiro. A maior parte do dinheiro vai para o governo local e para os senhores da guerra. Lin Lu olhou para ele com frieza. Sabendo que você é do país Z, você se especializou em enganar pessoas do país Z? Parece que essa terra está completamente podre de cima a baixo. Não vou matá-lo, mas você precisa fazer algo por mim. 15 minutos depois, todo o pessoal armado do complexo da Telexfrey estava reunido em frente ao escritório. Lin Lu olhou para eles com um sorriso cruel. De repente, dezenas de videiras roxas brotaram do chão, enredando todos com força. Isso causou pânico entre a multidão, com alguns gritando por socorro e outros xingando em voz alta. Lin os ignorou e, em vez disso, calculou quanto essas pessoas aumentariam o poder de sua alma. Então, alguém na multidão gritou: Você é Lin Lu? O prota ficou momentaneamente assustado e reconheceu o orador como Gu Qianfang, o líder da equipe da atividade de formação de grupos. Gu estava com uma aparência desgastada, claramente por ter sido maltratado antes. Lu rapidamente se aproximou dele, dizendo: Irmão Gu, planejo acabar com esse lugar. Organize os irmãos que foram enganados conosco primeiro. Amarre esses caras e jogue-os todos na masmorra. Gu Qiang parecia hesitante e inseguro. Eles têm armas. Tem certeza disso? Lin Lu apontou para Boazmin e disse: O líder da Vila do Tigre Agachado já está em minhas mãos. Se ainda estiver hesitante, poderá perder a chance de retornar ao nosso país. Ao ouvir isso, os olhos de Gu Qianfang se arregalaram e ele cerrou os dentes, declarando: Eu farei isso. Espero que você mantenha sua palavra. Qiang imediatamente reuniu vários homens que haviam sido enganados como ele. Seu discurso apaixonado rapidamente despertou neles um senso de bravura. Em apenas alguns minutos, eles amarraram todos os subordinados do chefe Ming com cordas. O rosto de Gu finalmente mostrou um sorriso de alívio. Irmão Lu, você é incrível. Sem sua ajuda, estaríamos condenados. Quando poderemos voltar ao país Z? Ele perguntou ao prota. Lin Lu, pensando profundamente em seu próximo passo, foi momentaneamente surpreendido pela pergunta: Quando foi que eu disse que estávamos voltando para o país Z? Devo esclarecer que não fui enganado para vir aqui. Vim por vontade própria. Esses bárbaros têm como alvo específico nosso povo do país Z e os forçam a participar de atividades de fraude. Vocês estão satisfeitos em voltar para suas casas depois disso? Por que não ficam comigo e criamos a nossa própria força? Podemos tomar seus reinos secretos e governar aqui completamente. A multidão ficou atônita.
Suas reações eram uma mistura de descrença e choque com o plano ambicioso de Lin Lu. Embora muitos não estivessem dispostos a ir embora daquele jeito, outros estavam implorando a Lin Lu que os mandasse para casa, pois não queriam ficar mais nessa terra conturbada. Gu Qianfan expressou suas dúvidas. Irmão Lu, somos apenas algumas centenas de pessoas. Mesmo que tomemos a Vila do Tigre Agachado, é impossível controlar todo o norte de Mianmar. Antes que Lin Lu pudesse responder, a narração, sem seriedade, forneceu uma informação. Você não tem tempo para pensar em como persuadir essas pessoas a ajudá-lo. Convidados não convidados estão prestes a chegar. Você decide fazer deles um exemplo, mostrar a essas pessoas seu poder e fazer com que elas o sirvam de bom grado. Lin achou que essa era uma boa ideia e rapidamente instruiu. Gu, alguém está vindo nesta direção. Leve todos para dentro, eu lhe mostrarei se posso realmente governar o norte de Mianmar. Naquele momento, um sedã de luxo dirigia lentamente em direção à Vila do Tigre. Agachado lá dentro estava Fang Jitian, o segundo no comando da Vila do Tigre. Agachado, que acabará de receber notícias sobre um poderoso despertado de talento chamado Dark Emperor do país e, capaz de enfrentar sozinho o guardião do buraco de minhoca. Nesse momento, Lin Lu desceu repentinamente do céu, aterrando no capô do carro. Sem dizer uma palavra, ele invocou sua lâmina curta e várias auras de espadas em forma de redemoinho penetraram instantaneamente no motor do carro. Com um forte estrondo, o carro explodiu, engolindo o motorista e Fang Jitian. A ativação repentina da habilidade passiva Vitória Certa envolveu Lin Lu com uma sensação de imenso perigo. Ele avistou um porco rosa avançando em sua direção em alta velocidade e se esquivou rapidamente do que parecia ser um ataque furtivo inevitável. Lin reconheceu instantaneamente que esse porco rosa era um substituto da classe SS e ele olhou em volta para saber o paradeiro de seu anfitrião. Naquele momento, a narração da narração entrou em cena. Você está ansioso para roubar esse talento de classe SS. Você pensou em usar o Mestre dos Desejos para localizar o hospedeiro, mas está deixando de lado um substituto ainda mais impressionante que já identificou o hospedeiro escondido na barriga do porco. Lin Lu ficou um pouco surpreso, pois não esperava que o oponente estivesse escondido em seu próprio substituto. Anteriormente, ele havia pensado em usar o Mestre dos Desejos para silenciar uma narração misteriosa, mas agora ele parecia ter sua utilidade. Lin Lu disse calmamente, saia, eu sei onde você está dentro da barriga do porco rosa. Fang Ji estava discutindo estratégias com seu substituto porco Plutão sobre como lidar com Lin Lu. O prota, sem ver nenhuma resposta, estava prestes a invocar o Imperador das Trevas para eliminar o oponente, quando a narração falou novamente, revelando a identidade do indivíduo oculto. A pessoa que está lá dentro é Fang Jitian, o segundo no comando da Vila do Tigre. Sem o conhecimento de todos, essa figura notoriamente implacável do norte de Mianmar é, na verdade, um agente secreto enviado por uma unidade militar secreta do país Z. Seu codinome é Carteiro e o codinome de seu superior é Pescador. Sua senha é, diga ao velho amo que eu quero comer peixe. Delirando com essa revelação, Lin Lu pensou, eu só estava pensando onde encontrar alguém com conhecimento sobre a situação local para ajudar. Aqui estão, bem na minha frente. Ele então declarou em voz alta, Carteiro, você pode sair agora. Não há mais ninguém aqui. Fui enviado pelo pescador para ajudá-lo. Feng Tian ficou surpreso com as palavras de Lin Lu. O carteiro é o meu segredo mais profundo, e eu tinha acabado de entrar em contato com meus superiores há alguns dias. Eles me disseram para ficar quieto por enquanto. Como eles puderam enviar alguém de repente para me ajudar? Sem ver nenhuma resposta de Tian, Lin Lu continuou, nossa frase secreta é, diga ao velho amo que quero comer peixe. O peixe macabo fresco será entregue a você imediatamente. Saia da barriga do porco. A Vila do Tigre Agachado está sob meu controle agora. De repente, uma nuvem de fumaça apareceu, e Fang Tian se materializou na frente de Lin Lu, ainda parecendo um pouco cauteloso. Quantas pessoas o alto escalão enviou para ajudar? Lin Lu avaliou calmamente Fang Tian e respondeu, para um lugar pequeno como o norte de Mianmar, eu sou o suficiente. Mais tarde, Gu e outros assumiram completamente o controle da Vila do Tigre Agachado. Lin Lu retornou com Fang Jitian,
apresentando seu novo assistente a todos. Ao ver que a Vila do Tigre havia de fato mudado de mãos, Fang finalmente baixou a guarda. Lin Lu então se dirigiu ao grupo. Nos próximos dias, os desastres ocorrerão com frequência. Recebi ordens de cima. Precisamos controlar secretamente o norte de Mianmar para termos os recursos e a capacidade de proteger nossas famílias quando ocorrer uma catástrofe global. A expressão de Fang Jitia mudou drasticamente com essa revelação. Você quer dizer que o recente bloqueio nebuloso da cidade é apenas o começo? Lin Lu acenou afirmativamente com a cabeça. Outros começaram a hesitar em sua determinação anterior de retornar ao país e imediatamente, ainda assim duvidavam da capacidade de Lin Lu de enfrentar os senhores da guerra fortemente armados. Lin Lu, ouvindo as dúvidas deles, parou de falar e tirou uma pistola de um cristal espacial, disparando 3 tiros em sua própria cabeça. As balas, incapazes de sequer tocar sua pele, foram desviadas por uma camada de armadura de espírito de luta transparente. Ele então convocou o Dark Emperor e disse com indiferença: armas de fogo comum são inúteis contra mim, e você deve ter ouvido falar da minha força descomunal. Fang Tian de repente exclamou em choque: meu Deus, você é o Imperador das Trevas. Os lábios de Lin Lu se curvaram em um leve sorriso diante das reações ao seu redor. Agora não se trata apenas do norte de Mianmar. Seria difícil encontrar alguém mais forte do que eu mesmo em toda a Blue Star. Tia imediatamente gritou animado: se você realmente é o Imperador das Trevas, estou disposto a cooperar com você em sua missão. Gu Qianfang também respondeu com entusiasmo: o irmão Lu está certo. O mundo mudou. Em vez de apenas sobreviver, devemos lutar por uma chance de uma vida melhor. Essa pode ser nossa oportunidade de mudar as coisas. Lin Lu deu um tapinha confiante no peito e declarou: prometo que quando eu tiver controle total sobre esse lugar, você poderá ir aonde quiser, e eu lhe darei tudo o que desejar. A promessa de Lin Lu dissipou as últimas preocupações de todos. As pessoas presentes concordaram unanimemente em jurar lealdade a Lin Lu e se juntar a ele para obter sucesso nessa terra. O Prota ficou muito satisfeito com a decisão deles. Ele pretendia limpar essa terra de seus pecados e criar um santuário para seus entes queridos nesses tempos caóticos, mas primeiro ele tinha que se tornar o novo rei do norte de Mianmar, saqueando inúmeros talentos. Eu me tornarei um deus. Pessoal, esse final está me deixando muito preocupado no que Lin Lu está se tornando, me lembra muito de Death Note. Caso não queiram perder os próximos lançamentos, se inscrevam no canal e deixem o like, isso é muito importante para nós, além dos comentários, que geram engajamento para o canal. Aguardo vocês no próximo Nerd Recap.